ficar falando. Bom, boa noite a todos. Prazer recebê-los, os encarnados e os desencarnados também. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o grupo Sim, Espiritista em Mídia. E tem como objetivo principal a divulgação do Espiritismo. O Espiritismo aí por Kardec, né? Da codificação de Kardec, como sistema do Espírito. E como é que a gente faz isso? Né? Nós temos algumas atividades. Uma é essa reunião que a gente tem aqui hoje, das 7h30 até as 8h, 8h e pouco. E durante essa reunião a gente tem um caderno, que é um caderno de vibrações. Vocês podem pôr o nome e a gente vai fazer uma vibração na segunda parte, que também faz parte da nossa... utilizar os conceitos espíritas. Aí tem a reunião mediúnica na segunda parte. Fechada ao público, mas para quem é médio, quem tem interesse, fala com o Rodrigo aqui, ou com o Ivo, e a gente tem um jeito de poder participar dessa reunião aí, dentro que a pessoa já é média ou alguma outra coisa. Nesse mesmo tempo que a gente tem essa palestra aqui, na sala do lado lá, a gente tem as crianças, que é a evangelização infantil. Quem tem criança, a gente já começa a dar uma introdução dos conceitos de Cristo, dos conceitos de bondade, dos conceitos de espiritualidade. Dá uma base que a gente precisa para essa galera que vai tomar conta desse nosso planeta aqui, daqui uns tempos, né? Entre aqui e lá, vocês podem ver, nós temos a biblioteca de Bíblias, livros, aquele negócio legal, que não acaba a bateria, nada. Você deixa em cima do seu criado mudo lá, e você olha para ele e tem que ler. Quando está no celular, normalmente a gente não lê. Aí Cíntia, não. Não, a Lúcia. A Lúcia, ela não está hoje, mas o livro, qualquer uma que pode explicar para vocês como é que funciona o negócio. Fora essas atividades que a gente tem aqui, depois da palestra a gente tem um passe. Passe fluídica, uma terapia fluídica aí, que quem quiser participar, não tem necessidade nenhuma, mas a ideia é que a gente dá uma estabilizada aí nas nossas energias, né? É bom. E fora as atividades daqui interna, o grupo também faz atividades de levantamento de ou dinheiro, ou alimento, ou roupa, ou se reunir para trabalhar em algum lugar. Então tem algumas atividades internas. Parece que dia 1º não é full day, não é dia da mentira, mas parece que é o próximo evento que a gente vai ter, vai ser lá. Está meio difícil a banda, porque a banda está meio ocupada, mas a gente possivelmente vai ter a presença da banda também. E fora isso, nós temos estudo de segunda-feira, é um estudo de um livro, nós estamos estudando o livro dos médios, não precisa ter estudado o livro dos espíritos, quer participar, depois ou fala comigo ou fala com o Ricardo, e é só participar das 8 às 9h30. Todas as segundas é via Zoom, pode fazer de pijama, nem precisa aparecer. Pode ligar a câmera, né? Só não ligar, pode ligar também. Então é isso, acho que eu cobri tudo, né? As mídias. E normalmente a gente faz a divulgação também através das mídias. A gente usa Instagram, Facebook, YouTube e o WhatsApp. A gente passa umas mensagens aí também para você. Cobri tudo isso. Colocar o celular então vocês colocam o celular no mudo, eu vou botar o meu também, que é bom. Pode desligar os aparelhos, não marca passo não. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que têm uma certa idade. Então, essas pessoas... Bom, então vamos começar. Eu gosto de trazer aí a moda do grego antigo. Ele não começava nada, nem partia nada, nem terminava nada sem se preparar para isso. Então vamos fazer uma preparação para a nossa reunião aqui. Vamos trazer a nossa consciência para dentro dessa sala, esquecendo aí as atribulações do dia. Sentindo aqui esse ambiente que foi preparado pela espiritualidade, equipe de higienização, limpeza, proteção. Vamos sentindo esse ambiente que é muito bom, que é agradável, e agradecemos já de antemão essa espiritualidade que fez esse trabalho por nós. Vamos internando um pouco mais essa nossa consciência para dentro de nós mesmos, para o nosso mais íntimo, que nós conhecemos como o nosso espírito, que é o que nós temos de semelhança ao nosso Pai, ao Deus. E vamos trazendo essa energia para fora, para juntar aos nós dentro dessa sala, de forma que nós estabelecemos uma mesma energia para todos. Dentro dessa energia, roguemos aos nossos amparadores espirituais que junto conosco possamos elevar ainda mais essas vibrações e chegarmos aos nossos coordenadores dos espíritos, do plano espiritual dessa casa. E junto deles, cada um na nossa consciência, na nossa capacidade, vamos aí imaginando, tendo a ideia, a imagem de Jesus,
Ele que é nosso guia e modelo, que através do que foi escrito a respeito dele, ele é o nosso único caminho para o Pai. E roguemos então ao Pai. Pai celestial, Criador de todas as coisas, permita a nós, nos próximos momentos aqui, que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para o que nós vamos ouvir, para o que nós vamos ser intuídos, de forma que nós possamos absorver essas energias e nos tornarmos mais perfeitos. Sendo mais perfeitos, trazermos a perfeição para o nosso meio ambiente, para as pessoas que estão ao nosso redor. Sendo assim, podemos alcançar a nossa felicidade. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Agradecimento especial aqui ao Ricardo, que me avisou que a palestra ia ser hoje, às 6 horas atrás. Então vocês vão ter sorte, que vão ter mais de mim do que da palestra propriamente dito, né? Vamos ver. E eu gosto de ter um tempo da palestra, porque eu acho que cada palestra tem que fazer com que as pessoas façam alguma coisa do que eu vou dar para vocês, do que eu vou passar para vocês. Então vamos ver se eu consigo fazer isso para vocês. A gente vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho muito importante a gente trazer, antes de falar do Evangelho segundo o Espiritismo, porque apareceu esse Evangelho segundo o Espiritismo no meio do Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns. A gente sabe que Kardec tinha aquela capacidade toda, e nessa capacidade toda, ele desenvolveu o Livro dos Espíritos. Ele achou uma causa inteligente, numa ação inteligente, que eram as mesas que mexiam, e ele falou, deve ter alguma coisa aí atrás. Fez a pesquisa, tudo chegou ao Livro dos Espíritos, 900 e poucas perguntas lá, e aí depois a gente sabia, ele fala sobre Deus, fala sobre o Espírito, fala sobre as leis que regem. Então todo o plano espiritual está lá, o que é Espírito que não está nesse livro. E aí depois falou, mas como é que a gente se relaciona com esse aí? Ele traz o Livro dos Médiuns, ele está estudando segunda, não esquece de dar o telefone, depois a gente... Como é que é o método da gente se relacionar com isso? Ah, mas é só médium? Não, os Espíritos sabem. Eles influenciam a gente muito mais do que a gente pensa. 459. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Eles influenciam muito mais, eles nos conduzem. Então não precisa ser médium para sofrer a influência dos Espíritos. É bom entender isso. Né? Então ele tem essas duas coisas, essas duas informações. O mundo espiritual, como é que mexe no mundo espiritual? E o que acontece? Da mesma forma que Moisés proibiu de que as pessoas ficassem fazendo, mexer com os espíritos, na época, no Velho Testamento, a gente tem essa informação. Se você hoje for chamar qualquer tipo de espírito e não se preparar, provavelmente você não vai ter relação com um espírito bom. Você vai ter um espírito de baixo. E tem gente que faz isso, justamente faz reuniões para ter encontros com espíritos que não são tão bons e para prejudicar outras pessoas. Então a informação, um sistema, ele só é bom se ele é usado dentro da moral. E foi isso que os espíritos fizeram. De alguma forma eles colocaram para Kardec que deveria ter tido esse Evangelho segundo o Espiritismo. Eles precisavam de alguma moral. E pegaram a moral de quem? Como eles já citavam anteriormente Jesus como nosso guia e modelo, né, eles pegaram o Evangelho de Jesus. Se basearam aí nos 4 livros do Evangelho canônico, Marcos, Lucas, Mateus e João. Isso. E em cima disso eles pegaram partes iguais e colocaram. Semana passada tivemos o Rodrigo aqui falando sobre não se deve adorar Deus e a Mamon, capítulo 16. E eu vou falar para vocês o capítulo 17. A sorte do Rodrigo é que eu gosto muito desse capítulo. Eu acho o seguinte, se você quer aprender Espiritismo, não leia o Livro dos Espíritos, não leia o Livro dos Médiuns. Comece pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Por que fala, faz o Evangelho no lar? Que livro que é para usar? Evangelho. Você pode usar outro livro? Pode. Mas qual que você usa? Evangelho. Então, é o Evangelho, porque ali está o que tem de melhor que a gente pode ter, o nosso guia e modelo, Jesus. Né? Porque guia é aquele que a gente segue e a gente sabe que não vai se perder, ele sabe o caminho. O caminho de quem? O caminho do Pai. Certo? E é justamente nesse ponto que ele fala, capítulo 17, ser perfeito. Às vezes as pessoas pensam que isso aí é uma condição de ser perfeito, mas não, o ser vai sendo. Né? Já o próprio Chico, ele, em um dos livros dele, ele traz que Emmanuel fala que nós viemos do átomo e vamos até os anjos. Por quê? Porque as duas coisas que a gente tem, que a gente conhece. Para nós, para baixo do átomo tem muita coisa, acima dos anjos vai estar Deus. Né? Então a ideia é justamente essa. Nesse capítulo, o Ser Perfeito, ele traz alguns títulos. O primeiro é o caractere da perfeição. Nesse caractere da perfeição, ele traz o que Jesus falou no monte, no Sermão do Monte, sede perfeito como seu Pai é. Por falta de comparação, e Jesus sempre trazia isso, lembra que ele falava, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você move uma montanha. Eles não conheciam nada que era maior que montanha, não conheciam nada que era menor que mostarda, e Jesus tinha essa capacidade de fazer essas... Então ele coloca Deus
como pai, como sendo uma meta. E você, para ser perfeito, quer dizer que nós somos imperfeitos. Exatamente, foi Jesus que falou. Então, se vocês quiserem criticar. Então, nós sermos imperfeitos, nós procuramos essa imperfeição. Mas quando nós somos imperfeitos? Nós estamos sendo. Então, nós temos uma evolução. Quem conhece aí a escala espírita vai ver. Eu estou mais para imperfeito ou mais para perfeito. A gente já sabe que está mais no começo da escala do que no final. Mas essa imperfeição aí é relativa. E tem essa também, quando a gente fala, quando Jesus falou isso, você ser imperfeito como seu pai, dá a entender que nós vamos chegar a ser perfeitos como Deus. Primeiro, todo mundo que quando você começa qualquer ideia que a gente começa a fazer de Deus, é que a gente não pode quantificar Deus, a gente pode definir Deus, definir da fim. Quando você fala que Deus é bom, é justo, é uma colocação que a gente coloca nele, porque a gente está qualificando, Deus é bom, é justo, Deus é tudo. E aí vem com aquele conceito hermetista, que eles não falam Deus, eles falam o todo. Porque não dá para você quantificar. Então você fala assim, eu sou perfeito que nem Deus. Deus é perfeito total. Quer dizer, existe alguma coisa mais? Não. Então Deus é sempre tudo. Então, nós nunca seremos perfeito igual a Deus, porque seria impossível a criação ser o Criador. Então, esse conceito foi colocado por Jesus, porque a gente tem que ir nesse caminho, no caminho de Deus. Lembrando sempre, aqui tem uma colocação que o Rodrigo sempre coloca, ele fala que Deus é como se fosse um prego, e a gente é alguma coisa que está amarrado no elástico. E a gente tem essa mania, cada vez que a gente recebe uma força, a gente quer ir contra essa força. Então a gente está sempre puxando esse elástico, querendo sair de Deus. E a gente está sempre se afastando de Deus. Quando a gente entender que esse elástico puxa a gente para Deus, acabou. Aí a gente vai para Deus. Agora o que vai acontecer lá? A gente vai ter que passar por algumas encarnações para entender isso aí. Então ele coloca isso como um parâmetro, da mesma forma que ele coloca tantos outros parâmetros aí. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Depois, ele vem para o capítulo que eu nunca consigo passar da leitura desse capítulo. Ele vem falar do homem de bem. O homem de bem, a mulher de bem, o ser humano de bem. E eu vou ler essa partezinha aqui porque ele é comprido. Mas é muito difícil da gente poder definir tudo que ele fala aqui, né? Ele diz assim, o verdadeiro homem de bem, uma mulher de bem, é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Tem mais umas 30 linhas. Você concorda? Eu sei primeiro o que é amor, eu sei o que é caridade, eu sei o que é justiça. Então isso é uma lei. Eu sigo isso na sua maior pureza. E ele continua. Se ele, esse homem de bem, interroga a consciência sobre seus próprios atos, assim mesmo perguntará se violou essa lei. E aí você começa a perguntar. Lembra que a gente fala no capítulo da pergunta 919, que para você se conhecer a si mesmo, e a segunda parte, Santo Agostinho fala que a gente tem que fazer uma análise antes de dormir? Eu venho fazendo isso há um tempão. E a gente cai nessa pergunta aqui, eu violei essa lei? A gente nem entra nessa de justiça, amor e caridade. Mas eu fiz alguma coisa que eu acho que eu fiz errado hoje, e a gente sempre acha alguma coisa, né? Então eu tenho que melhorar isso após um tempo. Então ele continua. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, assim mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, não é que devia, mas que podia. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser inútil. A ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro o que desejaria que fizessem a ele. Então, tem mais coisas. No final desse capítulo ele ainda pergunta, depois de todas essas características do homem de bem, existem muitas mais para que o homem seja de bem. Então a gente vê o quão a gente se perde nisso. Mas quando ele coloca esse conceito de homem de bem, não adianta ele falar só, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Quais são as ferramentas que eu tenho para poder fazer isso? Para entender a lei da justiça, do amor e da caridade. Uma das coisas que ele fala é a fé. É a fé em Deus, é a fé no futuro, é a fé que as coisas acontecem por causa de uma bondade infinita. Dá uma característica para Deus que ele é bom e justo, que ele não podia ser bom sem ser justo. Então, dentro desse conceito da bondade, de a gente acreditar que existe um futuro que é planejado por um ser que a gente nem tem consciência de como ele faz, todas as coisas vão dar certo. Nós temos essa capacidade
e essa necessidade de evoluirmos. Tanto que eles dizem que os espíritos, uma vez criados, eles evoluem e não retornam. A pior coisa que pode acontecer é quando a gente para. Porque para, a gente perde o tempo. Sabemos que os espíritos mais elevados, o tempo não afeta tanto, mas afeta também. Só para fazer uma analogia. Deus é eterno, sempre existiu e vai sempre existir. Então o tempo para ele quase não tem razão nenhuma. Nós não somos uma criação de Deus? Eu não sou uma criação de Deus? Vocês não são uma criação de Deus? Quanto tempo Deus levou para criar nós? Vamos pensar assim, a gente sabe que o processo não foi assim, ele não fez isso, mas ele foi um tempo para a gente levar. Vamos pensar que nós levamos aí... a gente já tem uma certa vez, sei lá, uns 10 mil anos aí, nós já existimos dentro do conceito de humano. Então, dentro desses 10 mil anos, nós estamos sendo criados. Isso para Deus não é nada, porque o tempo para ele não é nada. Mas mesmo não sendo nada para Deus, e Deus não faz nada que não tenha razão, ou seja, ele não perde tempo, por menor tempo que ele levou para gastar, para me fazer, ou para a concepção que eu vinha ser alguma coisa, teve um motivo para isso. Então, quando eu entendo esse motivo, eu entendo todas as outras coisas que eu estou envolvido. Porque eu tenho um parente, porque eu sofro, porque eu não sofro, porque eu sou bem economicamente, ou porque eu não sou. Esse tipo de coisa vai fazer com o meu conhecimento. Então, dentro desse conceito, ele traz um outro parágrafo. Os bons espíritas. Esse conceito dos bons espíritos é exatamente o que ele quer trazer, que é o homem de bem que é espírita. Tanto que na época de Kardec, eles faziam as reuniões espíritas, tinha muçulmano, tinha judeu, tinha católico, tinha luterano, tinha tudo. E eles falavam ao judeu espírita, o católico espírita. Por quê? O que é o espírita? E o espírita ou o espiritista é um conceito que Kardec criou, que é o que aceita a doutrina, não a doutrina, mas o espiritismo, que é a ciência do espírito. Aceita que existe um plano espiritual, aceita que existe todas... Uma realidade à parte do que é a nossa materialidade aqui. Então, o espírita pode ser qualquer coisa. Então, quando ele fala que esse bom espírita, ele tem que ser um homem de bem, uma mulher de bem, para ele ser um bom espírita. Então, ele tem que atender essas características aqui. E aí ele traz aquela ideia, né? Que reconhece que o verdadeiro espírita é pela transformação moral que ele faz para se livrar dos maus hábitos que ele tem. Então, a única coisa nesse capítulo só tem uma parábola, é a parábola do semeador. Agora vocês conhecem, o cara saiu de manhã semeando, jogando a semente, uma semente caiu no chão onde não tinha lugar nenhum, aí já ela nem não tinha como brotar nada. A outra caiu no meio de umas pedras, ela brotou, mas assim que ela começou o broto dela, o sol chegou, queimou, porque ela não tinha raízes, né? Acho que é de Mateus. E aí mais para frente ele jogou umas que caiu no espinheiro, o espinheiro cobriu, sufocou essas sementes e elas não cresceram, e algumas foram realmente jogadas no solo fértil, onde ela tinha toda uma base para poder crescer e multiplicar, e muitas dessas sementes viraram 100, 60 e 30. Esse número eu nunca consegui entender porque é 100, 60, 30, mas era o número que estava lá. E então, aí a próxima, o próprio Mateus faz uma analogia a essa, que ele diz o seguinte: as sementes que foram jogadas no chão e sumiram, elas não tinham base ainda para receber essa informação. As que caíram na pedra não tinham raízes profundas, ou seja, tinham uma certa afinidade, mas o sol veio, era mais forte do que a afinidade delas, e elas se perderam. A do espinho, eles deram uma razão para uma outra coisa, que foi a sombra que o Espírito fez, e elas acabaram crescendo. E as outras que realmente foram jogadas no solo fértil, elas tinham uma base, e elas adquiriram essa possibilidade da reprodução e de se fazer mais. É interessante quando eles colocam essa situação para o espírita, que tem muitos espíritos que só vêm na casa espírita para ver efeito físico, sai, ou toma o passe e não se conscientiza que depois que toma o passe tem que estar melhor lá fora, porque senão vai voltar a ser a mesma coisa, né? Tem que ter uma reforma íntima em cima disso aí. E tem que estar, que ele fala, o verdadeiro espírita é aquele que ele tem uma transformação moral. Ele é hoje melhor do que ele foi ontem, e amanhã melhor do que ele foi hoje. Sendo perfeito. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, a gente vai chegar no negócio. Eu vou trazer aquele... Ninguém acorda, dorme gordo e acorda magro, né? Ninguém dorme magro e acorda gordo. Tudo uma combinação de Coca-Cola, sanduíche, uma cenoura e um monte de exercício. Então você tem que se esforçar para determinadas coisas. A partir daí, a gente sabe que é dividido aí o capítulo em dois.
o capítulo não é dividido em dois, são umas colocações de Kardec, né? E às vezes alguns espíritos falam também. Então até agora tem-se ideia de que como não tinha nenhum espírito colocado nessas proposições, foram todas as ideias de Kardec, talvez intuído ou não, mas não tinha um espírito relacionado a isso. E aí ele vem com a proposta da segunda parte, que normalmente tem o Evangelho, a instrução dos espíritos. Então a gente vai falar de dever, virtude, os superiores e os inferiores, o homem do mundo e cuidar do corpo e espírito. Eu vou tentar fazer uma mesclada aqui para a gente poder cumprir o horário. O dever, quando ele fala do dever, ele fala do dever que a gente tem em cada posição que a gente tem. O dever que a gente tem em cada posição que a gente está. Eu sou pai, eu tenho o dever de pai, eu sou filho, eu tenho o dever de filho, eu sou cidadão, dever de cidadão, eu faço parte desse grupo, eu tenho o dever aqui. E todo esse dever tem que ser feito da melhor forma possível que a gente pode fazer. Ele até cogita em um sistema de dever da sua função, na sua casa, mas isso ele coloca quando ele fala dos superiores e os inferiores. Porque às vezes você está na liderança e às vezes você é liderado. Existe toda uma característica disso que você tem que aprender como é que é ser liderado para que um dia você possa ser líder e aplicar isso aí. E normalmente, ou você passou por uma liderança e não teve capacidade de desenvolver isso bem, você volta numa outra situação para ser liderado, para aprender isso. Uma vez que você foi liderado e soube como fazer isso, quando você for, você não sofre tanto por ser liderado da mesma forma que quando você chega a líder, você entende essa posição e consegue. E esse líder pode ser o líder de uma família, pode ser o líder de uma comunidade, pode ser o líder de um país. Mas tem que entender o seguinte, que toda a sua ação diante dessa liderança, você vai ter uma responsabilidade muito séria em relação a isso. E da ação e reação, como qualquer outra coisa que você vai fazer. Então esse dever, ligado a esse, quando você fala de superiores e inferiores, ele tem a sua colocação dentro dessa situação. Do sistema. Né? Ele diz que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Então, dentro de tudo que você está fazendo, você extrapola isso para qualquer outra coisa. E mais uma coisa que é interessante é onde começa e onde termina esse dever. Até onde eu tenho que ir com o meu dever e até onde eu não posso ir. E ele coloca que o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E acaba no limite que não desejais ninguém transponha a relação a vós. Certo? E ele traz nesse dever justamente ele comenta nesse dever, né? E acho que quem fala isso aqui é o Lázaro. O espírito Lázaro, né? E aí ele comenta a respeito de que esse dever é constituído do ambiente que a gente está no nosso planeta, no nosso caso, um planeta de provas e expiações. Eu gosto de trazer sempre esse negócio porque a gente tem mães, tem pai, todo mundo já segurou uma criancinha no colo, né? Não é tão bonitinho, né, aquele negócio? E o que é aquilo? Ou é prova ou é expiação. Porque não tem outra coisa aqui nesse planeta. Desde que ninguém aqui tem uma missão, né? E eu acredito que se nós tivéssemos essa missão, nós já estaríamos nessa missão, né? Talvez a nossa missão, talvez uma missão grande. Aí você olha para aquilo e chora, né? Dá uma emoção gostosa, né? Mas a gente sabe que aquilo lá é uma prova, uma expiação para nós. Então a gente tem que ter noção. Se missão ia ser pior, né? É mais difícil do que a prova. Mas a missão é para quem vai ter a missão, né? É o problema. Então, quando a gente entende esse nosso dever, né? Ele diz que o dever é a lei da vida. No caso da nossa vida material, né? E ele traz um fator importante. Ele fala, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Lembra que eu falo sempre, as pessoas, você fica certo que não. Normalmente a gente pede o que a gente quer, não, a gente nunca pede o que a gente precisa. Né? E através disso aí os nossos sentimentos se confundem nisso aí. O que realmente eu quero, o que realmente eu preciso. Então a gente tem que entender esse tipo de coisa. E ele traz então a virtude, que ele fala que a virtude é o mais alto grau, enfim, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E ele fala criativo, laborioso, sóbrio, modesto, mas ele fala o seguinte, essa virtude normalmente ela vem muito perto do nosso egoísmo.
ou da nossa... Quando a gente quer... O virtuoso normalmente ele ostenta. A gente também na virtude, a gente não tem bem ideia do que é essa virtude para nós. Então, a gente tem que ser testado, a gente tem que ser experimentado e ver o que é realmente bom ou não. E ele fala assim, no caso, esse espírito é o François-Nicolas Madeleine. Eu gosto de trazer esses espíritos porque é muito interessante a gente ver como eles se explicam nos outros capítulos. Ele tem uma certa linha de pensamento, assim. Santo Agostinho, por exemplo, é da igreja, então ele é meio... Eu não gosto muito dele, não, mas... Mas ele é meio ríspido com as coisas de que você tem que pagar, que você tem que sofrer, que você tem que fazer isso. Ele tem aquela linha. Já, tipo, Lázaro tem uma outra diferente. Esse François Madeleine também, ele olha mais os pontos positivos. Falando, ó, você tem que ser bem, esquece o que está meio passado, assim, né? E ele fala, afastais com ele de vossos corações tudo que seja orgulho, porque o orgulho é contrário a todo esse tipo de coisas. E aí, novamente, ele traz, voltando àquele item dos inferiores e superiores, né? E ele fala que o superior ou o inferior, ou seja, a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação que a gente recebe. Falamos disso na semana passada, né? Sobre pode amar, você pode adorar a Deus e amar Mamon. Tem uma necessidade disso, mas toda vez que você usa isso aí em valor próprio, sem ser para os outros, aí a gente está saindo daquela primeira norma que eu falei, lembra que a caridade estava no meio? Justiça, amor e caridade. Se essa caridade é a caridade, o amor, o próprio amor que Jesus fala, é o amor ágape, que é o amor que você faz para alguém. Então tudo que a gente faz tem que ser direcionado ao outro. Então quando a gente usa essa superioridade em forma de valor de aquisição própria, a gente vai sofrer esse desbalanço que nós mesmos provocamos. E a gente vai nem pedir para vir pobre da outra vez, e a gente pede. Não pensa que a gente veio do jeito que a gente veio aqui, porque Deus apareceu e falou assim, ó, não. A gente fala assim, eu quero vir. Às vezes até eles atenuam a besteira que a gente quer fazer. Né? A gente fala assim, eu quero vir aleijado, sem perna, sem nada. Você não vai aguentar isso aí não. Vai mais ou menos assim, pai. Você vai fazendo as coisas. E a gente pede, o que a gente é mais por nós. Né? Então ainda François-Nicolas Madeleine, ele continua dizendo que vale mais a pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Né? Que ele chama o orgulho, é o que as humanidades sucessivamente se hão perdidos, ou seja, a gente vai perdendo. E pela humildade, que um dia elas se hão de redimir. E aí, ainda nos superiores e os inferiores, ele fala com relação a gente a entender, eu já cobri essa parte, que é qual é essa nossa necessidade de termos alguém que nos dita alguma coisa e nós teremos que ditar alguma coisa para alguma pessoa. Mesmo o mais simples das pessoas, eles têm alguém sobre a responsabilidade dele, um cachorro, alguma coisa, e os mais altos têm essa responsabilidade maior. Então vai ser cobrado cada coisa dessa, não por Deus, Deus não vai fazer lá, mas a nossa consciência vai chegar a esse ponto e vai falar, eu fiz alguma coisa errada, eu preciso me redimir, eu preciso rebalancear essa energia que está fora do conceito. O penúltimo item é o homem no mundo. E ele diz o seguinte, né, com relação a isso. O homem do mundo é o homem material, somos nós aqui. Então nós temos, não vale a pena a gente ficar se sacrificando, não comendo, fazendo várias coisas, sofrendo por alguma coisa que a gente pode colocar essa energia em fator de alguma outra pessoa, ajudar alguma outra pessoa. Que a gente... A virtude, ela não pode assumir que a gente tem que ficar sozinho, para a gente não poder relacionar com a pessoa, porque a gente não tem condição de aprender sozinho. A gente tem que ficar junto, a gente tem que sofrer não, mas sentir o que a outra pessoa está fazendo para a gente e saber lidar com isso daí. Então, eles trazem que a perfeição, né, como o próprio Cristo disse, está na caridade. E a caridade eu faço para quem? Para o próximo. Não tem caridade para mim. Eu posso cuidar bem do meu corpo, porque eu estou no mundo material, eu preciso cuidar do meu corpo. Apesar que tem muita gente hoje que já nem come, né? Já tem essa elevação, vive lá de ar, sei lá do que, mas vive, né? E aí, a materialização do fluido cósmico universal. E aí, o último, né? Ele fala cuidar do corpo e do espírito. E aí eu trago eu podia entrar no detalhe aqui,
mas nós já vamos terminar aí, né? Cuidar do corpo e do espírito. A gente vai lá na academia, faz ginástica, come, pesa, dá gordinha, depois faz um regime, aí depois cuida do cabelo, faz a barba, várias tantas outras coisas. E limpa a nossa casa, né? Porque não vai ficar na sujeira, minha casa tem que ficar limpinha. Aí eu pergunto, o quanto que a gente faz para o nosso espírito? Quanto que a gente limpa a nossa casa espiritual? Porque provavelmente a gente limpa a casa toda semana. Alguns que são mais toque, né? Passa aspirador todo dia. Ela tem que limpar 2, 3 vezes, né? Cai o negócio do cabelo lá, deixa eu pegar isso aqui. Então, mas quantas vezes a gente limpa a nossa casa espiritual? Porque a gente tem, por mais que a gente fale que nós somos espíritos encarnados, a gente tem uma metade aqui e outra metade lá. A gente tem que dar o valor para as duas coisas. Então a gente pode ver que esse capítulo, ele traz do ser imperfeito, ele, além de ele tratar de uma situação que nós estamos num tempo, ele fala que nessa situação a gente tem que saber o balanço que nós estamos nesse ponto. Porque a gente não pode ter mais dever do que a gente precisa, a gente não pode ter mais virtude do que a gente precisa, a gente não pode invadir mais a pessoa do que a gente tem, a gente não pode ter muita coisa se a gente está prejudicando uma outra pessoa. Então, o ser perfeito aí é o balanço que a gente tem que entender. Não tem como a gente saber esse balanço que a gente está se a gente não se conhecer. Então, a gente tem que se educar com referência ao que nós somos, qual a nossa capacidade, dentro desse conceito do nosso conhecimento, o quanto que a gente afeta as pessoas que estão ao nosso lado, para a gente começar a medir isso aí. Até onde vai o meu dever, até onde vai a minha virtude, o que eu posso fazer, o que eu não fiz e eu deveria ter feito, o que eu deixei de fazer e devia ter feito também, e aí a gente vai se balançando, sem culpa, né? Mas dentro do conceito de que a gente volta lá, né? Que o bom espírita é aquele que ele vai se melhorando dia a dia e controlando as más ideias que ele tem. É isso aí. Eu acho que esse capítulo aqui eu acho fantástico, né? E a ideia é o seguinte, por só o comecinho, eu gostaria muito que vocês tentassem ler. Lê ele, capítulo 17, seja perfeito. Vai sendo perfeito. Não foi à toa que eu escolhi esse tema para você, né? Obrigado. Foi perfeito. E alguém tem alguma questão? Tem 5 minutos. Eu queria fazer um comentário para que você pudesse ajudar todos que estão aqui. No sentido, você falou um negócio muito legal no final, né? A gente cuida do corpo, cuida da casa, e a gente tem que cuidar também da parte espiritual. E a gente tem várias ferramentas para isso, né? Que não é só vir aqui e tomar um passe. Então eu queria que você citasse pelo menos 3 coisas que a gente deveria fazer no dia a dia para manter esse equilíbrio, para ajudar a parte espiritual. Essa é a pergunta que eu faço para mim, todo dia. Como é que eu vou fazer? Eu tenho algumas respostas, de novo, né? Pode não ser a resposta. Só vou te dar uma dica, você já falou uma no meio da sua palestra. Não, então, uma que eu acho fundamental é a palavra de Jesus, né? Orar e vigiar. Canso de falar também isso aqui, mas as pessoas parecem que não pegam isso aí. Orar, eu sou orador hoje, estou falando, não estou? Quem é orador sou eu. Então orar é você falar. E vigiar é você ver se você está fazendo o que você falou. Que é o famoso aqui, o walk your talk. Né? A gente, é fácil falar, mas o difícil é. Então a gente precisa se policiar. 24 horas por dia? Infelizmente é. Como é que eu faço isso? Bom, eu começo por 5 minutos. A minha turma de quem fez mediunidade comigo, nenhum deles fez o exercício, garanto para vocês. Eu dei uma folha assim que tinha um ponto preto. Um ponto preto desse tamanho. Aí eu falava para pôr o ponto preto na parede e você ficar olhando para aquele ponto por 5 minutos. Aí você está olhando, aí a sua filha está fazendo uma bagunça, perdeu a concentração, volta a olhar. Tem que fazer outra coisa. Então a concentração é justamente isso. Você põe o seu foco em cima de alguma coisa. Quando você estiver bem com isso daí, você consegue ficar 15 minutos olhando para aquele ponto sem perder foco com nada, você tem uma concentração bastante boa, aí você vai lá e tira o papel. Você não precisa mais do papel. E você olha e você vê o ponto preto lá na porta. Quanto tempo precisa ficar? 20, 30 minutos assim. É isso que você tem que fazer da sua vida. Você fala assim de manhã, eu saí, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Eu tinha que fazer, eu não vou olhar o WhatsApp. Eu fico um negócio aqui. Não posso olhar o WhatsApp hoje. Então, algumas coisas não tem jeito. É prática, tudo na vida é assim. Trago um outro conceito que eu falo também. O ser humano é o único ser humano bípede, mamífero bípede que tem. O macaco não é bípede.
Ele põe a mão no chão para andar quando ele começa a correr. A gente é o único que anda com duas pernas. E andar com duas pernas para nós, que nós não somos uma árvore, que é mais gordinha assim, ela tem um balanço, é extremamente difícil. A gente é um desbalanço. A gente anda de balança para o outro lado e vai para o outro lado. Se eu falar para você andar de lado, a gente anda sem olhar. Se eu andar para trás, a gente anda, corre para trás, corre para o lado. Por quê? No mínimo, cada um de vocês aqui, não vou pegar o mais novo que é o Amos, 25 anos ele já anda. Então hoje a gente anda sem fazer nada. A curva de aprendizado é o seguinte: eu te dou uma informação, você pega essa informação de qualquer jeito, lendo, assistindo um filme, alguma coisa. Você começa a aplicar isso aí, você começa a entender isso aí. Aí você aplica bem. Chega uma hora que você faz isso sem ter noção. Você pensa para andar? Não pensa. E quando você só completa esse nível de aprendizado, quando você ensina isso para alguém. Você pega na mão de uma criança e você sabe que a hora que você solta ela para ela poder andar. Não faz isso? Todo mundo sabe isso. Você não solta a criança de qualquer jeito. Você vê a hora que ela deu uma... a perninha tá boa e você solta. Você pensa para fazer isso? Não. Porque você completou esse ciclo de aprendizagem. É a mesma coisa com qualquer coisa. Eu quero ser melhor. Dedique um tempo para ser melhor. Tem aquele cara do Brasil que fez a operação na mão. Eu gosto dessa história, é fantástica. Ele tá, depois que ele acabou de fazer quando ele tocava bem, o maestro. A mulher chegou lá para ele no final do negócio chegou e falou assim para ele: não, eu daria vida para tocar que nem você. Ele falou: eu dei. Tem um livro que é interessante, fala do Bill Gates, fala do jogador de Tiger Woods, os grandes, o Michael Jordan, todos eles gastaram no mínimo 10 mil horas antes deles começarem a fazer sucesso. Você quer ser? Começa agora. Não tem outro jeito, não tem milagre. Eu acho que não tem, a não ser que alguém tenha Aí pode comentar, ajuda pra gente que vai me ajudar bastante. Shortcut. Normalmente shortcut sempre dá dor de cabeça. Né? Você perde algumas coisas e que pode dar prejuízo no começo. Sim? Tá bom. Ninguém quer fazer uma pergunta? Lê esse capítulo. Antes de ler Livro dos Espíritos, antes de ler outro. E concentra nesse aqui, o Homem do Peito. Difícil passar dele. Bonito. Fechou? Ninguém tem mais nenhuma questão? Vamos fechar então. Bom, vamos agradecer profundamente a paciência dos espíritos, a tolerância, as energias que nós recebemos, as informações, as nossas intuições. Nós podemos guardar essas informações da melhor forma possível para nos tornarmos melhores. Hoje, do que amanhã, depois da manhã, e assim melhorando, alcançando aí para sermos perfeitos. Nós possamos ficar na paz do Mestre e na bênção do Pai. Que assim seja.